A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Davi, trazendo para você hoje o momento EBD da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Indaiatuba, Campo Bonito, amém? Bairro Campo Bonito. A finalidade desse vídeo é trazer para os nossos membros da nossa igreja o que vai acontecer na escola dominical amanhã, dia 18 de outubro, na lição de número 3, que o tema é Jó e a realidade de Satanás. Você que gosta da escola dominical, participe juntamente conosco e aproveite essa oportunidade. Sabemos que a leitura diária, na segunda-feira, Jó capítulo 1, versículo 6, vai falar sobre o diabo se apresenta diante de Deus. Na terça-feira, Jó 1, 7 e 8, Satanás e o testemunho de Deus a respeito de Jó. E na quarta-feira é uma pergunta interessante para nós. Jó no capítulo 1, versículo 9 e 10 diz: só é possível servir a Deus na bonança? É uma pergunta que o autor está fazendo para nós aqui. Na quinta-feira, Jó 1 e 11, a acusação do diabo a Jó diante de Deus. Na sexta-feira, Jó 1 e 12, Deus impõe limites a Satanás. E no sábado, hoje, nos diz assim o tema: o diabo pede permissão para tocar na saúde de Jó. Jó capítulo de número 2, 4 e 5. Então essas são as leituras que deveríamos estar fazendo no decorrer dessa semana que se passou, tá certo? Lembrando que a leitura bíblica em classe está em Jó, no capítulo de número 1, versículos 6 a 12. Depois Jó, capítulo 2, versículo 4 e 5. Lembrando, meus amados irmãos, que o Momento EBD traz para você também o texto áureo. O texto áureo nos diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, capítulo 1, versículo 6. Verdade prática interessante para nós. Gostei muito porque diz assim: segundo as escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidades, e só venceremos com armas espirituais. Guarde essa meditação para você hoje. A Bíblia nos diz em Efésios 6 e 11: revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós sabemos que ele age com astúcia, isto é, pela força do engano, como hábil enganador que ele é. Ele procura enganar as pessoas. Então, a armadura precisa ser completa. Como está a sua armadura? Toda a armadura, não é só uma parte dela. Não apenas uma parte dela. Um soldado não enfrenta um bandido armado apenas com um cacetete, de forma alguma, ou apenas com uma arma de fogo. Não. Devemos usar a armadura no seu todo. De que maneira? Como faziam os antigos soldados romanos. Quando eles iam para a guerra, eles iam completamente com a sua armadura, dos pés à cabeça, protegido. E assim que Deus quer que façamos. O inimigo é perigoso. Se não fosse Deus, nós estaríamos perdidos. Mas Deus é tão misericordioso, que Deus nos faz advertência para que possamos tomar cuidado sobre este inimigo. Meus amados irmãos, no versículo 12 ainda diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Então guarde isso para você, lembrando que a nossa luta não é contra as pessoas visíveis. Seria mais fácil ver o nosso adversário. O conflito espiritual é contra Satanás e uma multidão de espíritos malignos. Estamos engajados nesta luta. Guarde esta palavra em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição e fortaleza. Meus amados irmãos, o Momento EBD traz para você também um ponto central, que vai falar que o diabo é um ser espiritual, mas não é autoexistente, tá certo? No tópico da nossa lição, o primeiro tópico vai trazer o livro de Jó e a natureza de Satanás, porque ele é um ser espiritual, um ser criado, um ser dotado de personalidade. No segundo tópico, o livro de Jó e as obras de Satanás,
vai nos trazer dor e sofrimento, acusar e tentar. Esse é o papel do nosso adversário. E terceiro, nós, olhando para esse tema, nos diz assim o livro de Jó: e o acaso de Satanás, queda e ruína de Satanás, e também Jó e o testemunho de Deus. Graças a Deus por isso. A introdução vai nos trazer uma parte muito importante que nos diz assim: nesta lição abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Todo o sofrimento de Jó foi motivado por uma ação maligna. Por quê? O livro vai mostrar como o diabo pode interferir na vida humana. É interessante você saber disso. Lembrando que uma das coisas mais perigosas é uma ideia que revela determinado extremo. Por exemplo, negar a existência de Satanás. Jamais eu posso negar a existência de Satanás. Ou supervalorizar a ação maligna como se Satanás fosse uma entidade onipotente. Ele não é onipotente, somente Deus é onipotente. Esse atributo pertence somente a Deus, tá certo? Então fique agora para você refletir, um momento para você refletir essa lição. É uma pergunta que eu faço para você nesta hora. Como o livro de Jó mostra Satanás? Nós vamos aprender que o livro de Jó não procura provar a origem de Satanás, mas mostrar como ele é um ser real. Segundo, além de ser um ente espiritual, de que o diabo ele é dotado? Então, nós vamos aprender que além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Terceiro, como o prólogo do livro de Jó apresenta Satanás? O prólogo do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Isso é bíblico, Jó capítulo 1, versículo 12, 2 e 6. E para finalizar esse momento para você refletir, como Deus se mantém ao longo de quase todo o livro de Jó. O que nós vamos aprender? Que em quase todo o livro de Jó, Deus se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência de que ele está lá e que o seu silêncio fala mais alto. Graças a Deus, esses serão os temas abordados amanhã. O Momento EBD fica por aqui. Se despede na paz do Senhor Jesus. Te espero no próximo vídeo e não esqueça de frequentar a escola dominical mais próxima da sua casa. A partir das 9 horas da manhã, Pastor Davi se despede com um grande abraço para você. Deus abençoe e tenha uma ótima escola dominical amanhã.